No vídeo de hoje, Eu, Robô, de Isaac Asimov. E agora, um dos grandes clássicos, né, do Asimov, talvez tirando Fundação, o próximo grande clássico pelo qual Asimov é super conhecido, seja O Robô, né, uma coletânea de diversos contos que, embora eles sejam, entre aspas, independentes, né, entre si, ainda assim, o livro ele tem uma lógica cronológica do primeiro conto ao último, né? Então eles são ligados conceitualmente nesse sentido, por isso que é muito complicado falar de Eu, Robô como uma antologia de contos, como normalmente a gente vê por aí, né? Por mais que sejam contos, é uma história única que trata essencialmente da evolução da robótica e também da relação dos humanos com esses robôs, né? Segundo, é claro, a visão do Asimov. Exato. É até oportuno lembrar que há pouco tempo a gente fez um vídeo sobre o conto A Formiga Elétrica, né? Que é meio que Asimov encontra Kafka, né? Pela visão de Philip K. Dick, né? E aqui a gente dá alguns passos atrás para chegar aí na obra, talvez, né? A obra mais famosa aí envolvendo essas questões de robótica e tal. Inclusive, comenta-se, né, que um desses contos, quando saiu lá na Astounding Science, foi a primeira vez na história que a palavra robótica foi utilizada. E é legal a gente comentar que, muito provavelmente, né, toda essa unidade conceitual que nós encontramos no Eu, Robô, que é publicado ali no comecinho da década de 50, mas não eram contos inéditos, né? E dentro desse escopo, assim como seria feito com Fundação depois, o Asimov pegou e deve ali ter feito seus ajustes para costurar, né, todos eles dentro do mesmo universo, e deu no que deu. Mas é assim, nossa intenção aqui não é falar conto a conto, né? Afinal de contas, isso seria tarefa para um podcast e talvez a gente acabasse se repetindo demais. Mas é legal falar, cara, que dentro desta literatura envolvendo inteligências artificiais, sabe, dos mais diversos tipos, e mais precisamente aqui os robôs, a gente tem histórias que lidam não apenas com dilemas éticos envolvendo a ciência em si, porque isso vai abarcar uma filosofia muito mais ampla e que diz muito sobre a nossa própria vida, sobre o tipo de coisas que a maioria das pessoas acaba não refletindo, né? Como, por exemplo, as 3 leis da robótica, né? Que são bem conhecidas aí, são incorporadas aí por diversas outras obras, né? Outras narrativas que acabam trazendo isso para si. O próprio Robocop, né? Tem a sua versão das 3 leis da robótica, mas sendo elas, né? Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. O robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Tudo aquilo que a gente, né, nós aqui, quando falamos, por exemplo, dos carros automáticos, que é um projeto do Google, como isso vai funcionar sob a lógica da inteligência artificial? E é aí que se torna muito importante a gente discutir algo que na primeira visão pareceria escapista e fugaz, como algumas pessoas enxergam os livros de ficção científica. Vamos lá. Quando você tem a primeira lei da robótica, que um ser humano, um robô não pode ferir outro ser humano, você pensa, tudo bem, mas isso parece muito simples dito em uma frase, só que, como a própria personagem Susan Calvin, né, a psicóloga roboticista, vai nos iluminar ao longo de todos esses contos, a gente vai ver que isso pode ser fracionado em diversas consequências, cara, que elas não são rapidamente percebidas quando você fala. Então, quando a gente fala, por exemplo, do carro, né, acho que a gente já teve essa discussão em outro podcast, não lembro, acho que sobre inteligência artificial mesmo, a gente pensa assim, tá, quando um carro guiado por uma inteligência artificial, ele está prestes a sofrer um acidente, ele pode pensar em proteger um ser humano, mas proteger o ser humano que está dentro do carro,
não o que está fora. E supondo que ele tenha que fazer alguma escolha do tipo, tá, se eu bater ali eu vou matar 10, mas se eu bater ali eu vou matar 20, né? Como ele vai fazer esse peso, né, essa equação na cabeça, né? O que vai surgir disso e quais as confusões advindas dessas opções podem acontecer em uma inteligência artificial que tem ali sua cota de livre-arbítrio, né? Eu Robô é sobre tudo isso, né? Exatamente. Não, você falou muito bem. Por exemplo, a questão do carro, né? Poxa, o que o carro vai priorizar? Vai priorizar o seu passageiro que comprou o carro ou 5 vítimas, por exemplo, né? Então, o que ele vai escolher? Se ele escolher, eu vou priorizar o meu passageiro, ele vai matar mais pessoas, né? Nessa situação hipotética. Mas se ele preferir salvar as 5 pessoas, né? E sacrificar o seu passageiro, quem vai comprar o carro? Né? E assim, tem outra questão, e daí a gente já entra um pouco mais a fundo na coletânea mesmo, que é assim, é claro que na ficção do Asimov, os robôs, o modo como o Asimov imaginava os robôs, é um modo essencialmente muito diferente de como a robótica evoluiu em si, né? Por exemplo, hoje nós não conseguimos colocar uma programação assim, não fira um ser humano na robótica, por quê? Porque o que é ferir? Né? Tanto é que tem Exato. Isso até um dilema em um dos contos que a gente já vai entrar já, mas agora falando um pouco da coletânea em si, é uma coletânea de 9 contos, onde ela acontece no mesmo universo com um distanciamento de tempo entre eles. Então o primeiro conto, que é o conto Robbie, você tem um robô que é um mecânico mesmo, um armário de metal, aquele estilo bem antigo, bem rústico, que podemos dizer assim, entre aspas, o primeiro robô aqui da ficção do Asimov, onde ele realiza tarefas mundanas, né? Então, alguns afazeres domésticos, ele cuida da criança da família, enfim, é um robô que faz algumas tarefas mais simples. Não cuidar de uma criança seja tarefa simples, porque eu sei muito bem que não é, porque eu tenho um filho pequeno. Mas ele faz esse tipo de tarefa. E conforme você vai passando os contos, nós vamos enxergando robôs cada vez mais evoluídos, fazendo tarefas mais e mais complexas, ao ponto de um robô ser praticamente indistinguível de um ser humano. Ou melhor, até o ponto que ele ultrapassa até mesmo esse tipo de limiar. Então, por isso que é muito interessante quando você pegar Eu, Robô para ler do primeiro conto ao último, em sequência, como se fosse uma história única, um romance único de ficção, justamente para prestar atenção nesse tipo de evolução. Além do que, tem muitos personagens que são recorrentes, né? A própria Susan Calvin é talvez o elo principal na ligação desses contos, enquanto no primeiro conto, Robbie, que se passa, se não me engano, em 1998 ou 2008, agora eu não lembro. Não sei, cara. Enfim, mas esse primeiro conto, a Susan Calvin, ela é uma criança ainda e ela vê o robô Robbie, e ao longo dos contos, né, que ela cresce e tudo mais, ela se torna uma robopsicóloga. Por quê? Porque os robôs na Asimov, eles não são feitos com uma programação como hoje, que vai lá, qualquer cara da TI muda a programação. Não, é um robô muito mais complexo, ele tem partes mecânicas, partes até, biológicas, podemos dizer assim. Então, quando o robô tem algum problema, não é simplesmente abrir o robô ou mudar a programação via software. Não, você tem que fazer todo um outro tipo de análise, que é a análise que a Susan Calvin faz. Ela analisa um comportamento errático de algum robô e tenta determinar qual que é o erro, tenta dar esse prognóstico. E daí os contos vão evoluindo até o momento que a Susan Calvin está extremamente velha lá nos últimos contos, e os robôs são indistinguíveis dos seres humanos. Ok, dito isso, eu quero voltar a uma fala que o Daniel fez lá atrás, falando sobre essa questão mais filosófica, mais ética, né? Principalmente com relação às 3 leis da robótica. Porque as 3 leis da robótica, elas são, assim, uma pérola que o Asimov encontrou na ficção. Primeiro que é uma grande pérola que todo mundo quase da ficção científica quer fazer um uso dela de uma forma ou de outra, né? Sendo usar as 3 leis de fato como as 3 leis, ou até, enfim, fazer uma releitura, mas de alguma forma usar o conceito das 3 leis. Mas por que é interessante? Porque, primeiro, as 3 leis da robótica, elas vão estar presentes em quase todos os contos de robôs do Asimov, principalmente como gatilho principal da trama, mas eles também
são peças incríveis de pensamento filosófico por conta da relação dos humanos com os humanos entre si. Porque a própria Susan Calvin, eu não vou lembrar agora qual conto exatamente ela fala, mas ela faz uma relação das 3 leis da robótica com as próprias princípios sobre os quais são construídos muitos sistemas éticos e religiosos dos seres humanos. É o Evidência esse. Evidência, perfeito, esse conto mesmo. Então, assim, as 3 leis da robótica nada mais são do que 10 mandamentos, nada mais são do que as leis, nada mais são do que o código de ética moral. Então, poxa, a gente fala tanto de culturas diferentes, né? Uma palavra que eu fale aqui para você pode ser mal interpretada em outro canto do mundo. Tá, ou seja, as nossas leis aqui são diferentes de outras leis do outro canto do mundo, mas nós temos uma lei global, nós temos uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal, etc. Então, assim, o que é o ser humano, se não também um robô programado, e quando ele se desvincula dessa lei, por assim dizer, alguém vai ver onde ele errou, né? Um juiz, um procurador de justiça, um médico, tal, do mesmo jeito que a Susan Calvin e outros profissionais que lidam com robôs vão agir. Tem uma questão muito interessante sobre isso aqui, porque o Asimov, em quase todos os contos, não exatamente em todos, porque vai depender muito do plot que ele está colocando, mas diferente de outros autores um pouco menos detalhistas nesse sentido na ficção científica, eles lidam com inteligência artificial versus humanidade. O Asimov, inclusive no primeiro conto, Robbie, que é o mais simples, mas ainda assim ele é muito rico, ele lida com inteligência artificial versus um tipo de ser humano, outro tipo de ser humano e outro tipo de ser humano. Porque no primeiro conto, Robbie, você tem o robô e a criança, né, que o robô cuida, que ela ama o Robbie, né? Nossa, ela vê o Robbie como o grande alicerce dela, ela ama aquele robô, uma paixão extremamente verídica ali. Já a mãe dessa garota, ela olha com um olhar muito preconceituoso, ela não tem confiança naquilo, ela não tem segurança, ela não quer que aquilo exista. E o pai vê como um bom investimento. Poxa, eu estou investindo num robô que cuida da minha filha e ele cuida muito bem dela. Ótimo. Então são 3 seres humanos da mesma família, do mesmo núcleo familiar, que têm visões totalmente diferentes daquilo. E isso é muito interessante conforme os contos vão evoluindo, porque quando chega lá no final dos últimos contos, você tem um grandíssimo dilema, onde você tem aquele personagem, né, que ele ninguém sabe se ele é um robô ou não, que ele está sendo candidato à presidência. E fica o dilema, poxa... Prefeito. Ele vai ser coordenador depois. Ah, verdade. Onde fica aquele dilema, ok, ele é robô. Tem um problema nisso, porque o robô está programado para agir da melhor forma, de acordo com o melhor interesse da humanidade em si. Será que não vale mais a pena a gente dar esse poder a uma inteligência artificial nesse sentido, que a princípio ela não teria preferências passionais? Ou vamos dar a um cara que ele pode ser corrompido, ele pode ser alvo de propina ou qualquer coisa do tipo? Então, ficam alguns dilemas muito, muito interessantes aí para a gente bater um papo. Em todo momento da humanidade, né, o que a gente está vivendo hoje, isso já é mais do que evidente, né? Você sempre encontra alguma forma diluída, distorcida de ludismo. Isso é um fato, isso já estava na literatura de ficção científica lá da década de 40 e hoje, né, provou-se profético, né, essa questão, esse tipo de estupidez. Mas é legal perceber, cara, que também que ao dotar essas criaturas, no caso, né, de uma certa autonomia, ainda que limitadas por essa lei da robótica, certas coisas elas acontecem, sabe, saindo do controle, né, de quem estava ali monitorando, né. E por sinal eu vou falar agora de um conto, né, que eu nem lembro o nome, mas oportunamente a psicóloga Susan Calvin não está presente, né, para que os envolvidos diretos resolvam o caso, que é aquele conto em que os trabalhadores robóticos de uma mina, também não lembro em qual planeta, eles acabam questionando as informações que são dadas pelos humanos e acabam criando sua própria crença religiosa ali dentro do... Razão, o título do conto. Razão, exatamente. Razão na edição anterior, deixa eu só confirmar nessa nova edição da Aleph. Razão, é isso mesmo. E assim, de uma forma ou de outra, cara, é interessante a gente pensar que no desenlace das coisas, ainda que eles tivessem uma interpretação fantasiosa, ou até, entre aspas, errada, mas
por que seria errada se eles estão fazendo o trampo deles a contento, né? Se eles estão realmente cumprindo aquilo e não estão quebrando as leis da robótica, né? Tudo isso faz a gente pensar, inclusive, sobre até onde vai o nosso livre-arbítrio como seres humanos, né? Regidos aí por uma série de programações sociais e até biológicas. Isso eu acho que é o cerne do debate. Inclusive, eu até comentei essa questão da galera que é contra a tecnologia, que vê as coisas com uma desconfiança exacerbada, muitas vezes motivada por pura maldade, sabe, por algum interesse político, mas assim, tem muito fanático no meio, né? E justamente aqui que a gente vai encontrar o termo complexo de Frankenstein para comentar aquilo que você tinha falado no começo, né? Que é a criação versus o criador, né? Versus a humanidade, no caso, né? A gente está falando de um livro aí que já estava escrito antes da década de 50 e tal, mas a gente tem que pensar muito sobre essa leitura e sobre esse termo complexo de Frankenstein hoje, até porque ele, não desmerecendo, sabe, a visão do Asimov, mas ele precisa ser de alguma forma revisto e questionado hoje, até porque tem um texto ótimo do Carlos Orsi, cara, que saiu há poucos dias. Quem mandou foi nosso amigo Paulo Marcelo, inclusive. Valeu, Paulo, um abraço aí para você. Vou colocar o link na descrição do vídeo, mas a gente precisa lembrar, cara, assim, dentro da biografia da Mary Shelley, costuma-se questionar esse lance do complexo de Frankenstein como a punição pelo homem ter mexido com algo que não deveria mexer, que seria uma prerrogativa dos deuses e, portanto, a ciência não deveria chegar tão longe. Na verdade, dentro da própria história da escritora, o Orsi ele vai trazer algumas informações aqui para nós, inclusive suportado por outras obras aí que estudaram a vida dela, que, na verdade, isso não é uma negação da ciência, né, do alcance da ciência, mas sim uma crítica à obsessão e à negligência. Até porque Frankenstein, ou o moderno Prometeu, no caso, foi apontado que a Mary Shelley ela estava muito envolvida com a leitura de Metamorfoses, de Ovídio, antes de escrever Frankenstein. E o Prometeu visto em Metamorfoses é muito diferente daquela questão do ladrão do fogo que foi punido. É muito mais o criador da humanidade. Como é lícito agora a gente imaginar que a Mary Shelley via de fato a ciência, né? Como alguém que criou a humanidade, mas precisa ter justamente essa ética e esse cuidado para que a criação não se volte contra si, né? E aí a gente pode puxar mil coisas aí, como a falta de apoio familiar que ela teve, a mãe que morreu, sabe, poucos dias depois de dar à luz a ela. Então, o termo complexo de Frankenstein hoje ele parece um pouco inadequado, né? Principalmente pelas coisas que eu falei no começo do programa sobre a galera que é antivacina, terraplanista e por aí. Então vamos usar esse termo hoje com um pouco de cuidado e com um pouco mais de parcimônia. Cara, você acabou de mexer no vespeiro, você me deu tanta ideia para falar várias coisas aqui. Eu acabei de me arrepender de a gente ter escolhido um vídeo e não um podcast. Mas rapidinho sobre isso, realmente faz sentido, que é claro, né, complexo de Frankenstein, vamos dizer assim, é um termo didático. Né? Mas sim, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou agora, e parando para pensar realmente é complicado, mas imaginando que quem conhece esse termo são leitores assíduos de ficção científica e, enfim, pessoas que usam o Tico e o Teco, a gente pode imaginar que vão entender exatamente isso. Mas você acabou de falar isso, cara, e puxando aí o conto Razão, cara, isso daí é sensacional. Por quê? Imaginando o Frankenstein como o Frankenstein não, né? O monstro de Frankenstein, né? Aí ó, o ato falha de novo. Mas imaginando o monstro de Frankenstein como uma criação artificial, o que faltava a ele, né? Por que ele causava atrocidades? Porque ele faltava muita coisa. Faltava ali vivência, faltava ali ética, faltava tudo que compõe um ser humano sociável, né? Por assim dizer. E no caso, o conto Razão, faz muito tempo que eu li, tá? Eu não reli o livro pra gente fazer esse vídeo, simplesmente foi uma ideia que a gente teve e estamos aqui falando, mas eu me lembro bem que, assim, no Eu, Robô, a empresa que faz os robôs, né, a US Robotics, ela faz os robôs todos com as 3 leis, mas os robôs eles têm leves modificações de acordo com a sua finalidade. Esses robôs que trabalham no conto Razão, eles não possuem várias informações. A única coisa que eles possuem de informação é o conhecimento empírico que eles têm na estação que eles estão trabalhando. Por isso que o Daniel falou dessa questão da religião. Por quê? Porque os únicos humanos que eles têm contato são, acho que, 2 funcionários supervisores
ali. De resto, eles recebem só informação de uma outra máquina. Então chega um momento que eles acreditam que essa outra máquina é Deus, né, por assim dizer, né? Deus entre aspas aqui, né? Por quê? Porque toda a informação que esses robôs recebem é de lá. E os robôs, eles não recebem nenhum pré-conhecimento. Tudo que eles conhecem, assim como dado armazenado, é oriundo do empirismo, apenas. Então, se eles recebem toda aquela informação daquela máquina e chegam 2 supervisores e eles não veem mais nada de seres humanos, e os supervisores falam, fomos nós que criamos você, o robô vai falar, meu, deixa disso, tá louco. Quem criou a gente foi isso aqui. E como o Daniel falou, vai passando o conto, chega um momento que esses supervisores, eles chegam à conclusão de que, poxa, realmente, se esses robôs têm a finalidade X e estão cumprindo essa finalidade, não importa que o conceito que eles tenham do universo seja falacioso ou qualquer outra coisa. O que importa é que eles estão cumprindo o seu dever, por assim dizer. Trazendo isso para a vida real e uma experiência até própria, eu como ateu, obviamente eu já tive discussões envolvendo religião com algumas pessoas, né? Colocando meu argumento, a pessoa colocando dela, tal. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, que a gente estava conversando disso, e assim, ele era aquele ateu chato, que era o ateu crente, né? Que era o ateu que queria converter todo mundo ao ateísmo. Principalmente, é claro, pessoas que seguiam a religião um pouco mais à risca. Só que daí, a gente chegou numa discussão que foi até muito legal. Por exemplo, você pega uma pessoa que está, em leito de morte, está com uma doença terminal, ou ela está já com uma idade muito avançada, enfim, uma pessoa que está no fim da vida. Se essa pessoa tem alguma religião e ela acredita nisso, e isso traz um certo acalento a ela, né, traz um certo conforto, por qual motivo um ateu acreditando que a visão dele é a real vai tirar esse pouco conforto dela? Tipo, o que essa pessoa vai ganhar? Pelo contrário, ela tem a perder. Então, esse conta-razão, esse final, embora seja um final até fordista, né? Tipo, se o cara tá fazendo o trabalho dele, beleza, deixa ele lá. Mas não é essa a questão é o dilema, né? Mais dessa dialética ascendente um pouco mais aprimorada que a gente pode retirar dali. Poxa, se a outra pessoa ela está feliz de determinada forma, desde que essa forma, é claro, não traga sofrimento irreparável para outras pessoas, poxa, por que você vai tirar isso dela para mostrar o seu lado, né? Para só você chegar e falar, eu tenho razão, eu te converti. Então é bem interessante analisar o conto por esse viés, né? E para a gente jogar um outro conto aqui, que acho que é interessante a gente entrar nesse dilema, que entra no que a gente falou um pouco lá atrás, sobre a questão que é ferir um ser humano. Nós temos um conto que é um dos meus favoritos nessa coletânea, que é O Mentiroso. Tem um robô que a primeira lei dele, né, que é um robô não deve ferir um ser humano, ou por omissão deixar que um ser humano se fira, o que acontece? Esse robô, ele tá com um leve problema que ele consegue ler mentes. E se ele consegue ler mentes, o ferimento que ele entende não é apenas um ferimento físico, mas também um ferimento psicológico, a tristeza. Então o que acontece? Ele acha que, já que aquele ser humano ele pode ficar triste, e ficar triste pode ser um ferimento, eu não vou deixar que ele chegue a isso. Então ele chega para Susan, que ela gosta de um cara lá, e falou, aquele cara, ele é apaixonado por você, Susan. Ele chega para um outro que ele quer controlar a firma, e ele falou, o cara que tá mandando agora, ele tá super mal, ele vai morrer já, então fica tranquilo que já você vai assumir. Enfim, ele fica falando várias mentiras para várias pessoas sobre coisas que a deixariam felizes, né? Só que acontece, quando o robô não tá presente, as pessoas interagem entre si, tem uma enorme confusão. E aí que as pessoas começam a pensar, poxa, o que tá acontecendo? Quem me falou foi o robô tal. Aí a Susan Calvin, ela fala, poxa, aquele robô tá com um problema e eu já sei qual é, que é justamente isso, o robô ele tá entendendo o pensamento das pessoas e ele tá usando a primeira lei de uma forma errada. E aí a Susan chega com um belo dilema pro robô, que meio que queima os circuitos dele, que ela chega e fala, ok, mas o que é, de fato, ferir uma pessoa? E quando você, ao não querer ferir essa pessoa, você a fere de uma maneira diferente, contando uma mentira, por exemplo, né? É um conto maravilhoso. Sim, inclusive revela aí traços muito mesquinhos, né? Uma visão muito sombria do humano versus a máquina, que só estava querendo, da forma dela, fazer o bem, e no final tem que encarar a vingança, né, de um ser humano, sabe, raivoso, porque é exatamente isso.
A Susan, ela tem uma contradição enorme, né? Porque a gente vê que é um ser humano infeliz, né? Ao longo dos contos, né? A gente sente isso. E é justamente um pouco disso aí que eu vejo aquilo que talvez seja o maior traço da obra do Frankenstein, que é justamente a negligência, né? A ausência de olhar para aquilo como algo além de uma ferramenta. Porque isso que dá muito pano pra manga, né? A gente invoca novamente o episódio lá da Nova Geração, O Valor de um Homem, né? Quem não viu, por favor, pensa em Complexo de Frankenstein, pensa em Eu, Robô e vai assistir o episódio da segunda temporada de Star Trek A Nova Geração, tem na Netflix, né? Que chama-se O Valor de um Homem, que é, assim, complementa muito aqui o que a gente tá falando. Falando nisso, nossa, o Data acho que é uma das mais belas homenagens, quer dizer, homenagens e coisas que foram influenciadas, né, por Isaac Asimov, não só Eu, Robô, mas enfim, todo o conceito de robótica do Asimov. Bom, primeiro, o cérebro do Data, né, eles chamam de cérebro positrônico, né, assim como o Asimov falava de seus robôs. E assim, você vai ter vários episódios, o Valor de um Homem é epítome disso, né? Mas você tem vários outros episódios, muitos deles que o Data nem é o personagem principal do episódio, mas que vira e mexe ele participa ali. E algo relacionado ao personagem, a gente sempre volta ou às 3 leis da robótica do Asimov, ou alguma coisa que o Asimov até então trabalhou em algum de seus contos, né? Então isso é simplesmente formidável, assim. Embora, é claro, em termos tecnológicos, Asimov é ultrapassado, mas em termos conceituais, nossa, nunca assim. O próprio Asimov, ele reconhece isso, como o Asimov ele foi reeditado várias vezes, muitas vezes por ele mesmo, e ele até coloca em alguns prefácios, isso daqui na época não tinha se descoberto tal coisa, tal fato, tal. Todavia, toda a parte conceitual, toda a parte ética do dilema ético colocado perdura. Isso que é o brilhante do Asimov, diferente de outros escritores de ficção científica da época, que eles eram muito técnicos, entre aspas, né? Técnicos no sentido que eles focavam, como será a tecnologia do futuro e faziam uma projeção do que seria isso. O Asimov fazia uma projeção, sim, só que, por incrível que pareça, ele estava muito mais preocupado com o lado conceitual, né? Porque conhecedor de cientista que ele era, muitas vezes ele propositadamente colocava coisas que eram erradas cientificamente falando, mas que davam pano para manga para uma discussão que ela seria eterna, assim, ela nunca ficaria obsoleta como a tecnologia, né? Todo artista, cara, seja ele escritor, roteirista, ou seja lá o que for, né, cara? Se ele é um cara bom mesmo, um cara que vai perdurar e vai continuar sendo comentado, em 100% dos casos o cara também é um pensador. A gente tá falando de coisas assim que ultrapassam em muito o âmbito científico e são, sabe, filosofia e lógicas pesadas, né, para mentes que se propõem a esse tipo de desafio. Por isso que Michael Crichton fica no esquecimento diferente de seus diretores, né? Exato, exato. Não é verdade, né? Ninguém lembra de Michael Crichton, só lembra do Spielberg. Eu lembro do filme que ele dirigiu porque eu tive que assistir, né? Mas eu lembro porque é ruim, né? Enfim. Bom, pessoal, é isso. Dessa vez falando sobre o clássico Eu, Robô, de Isaac Asimov. Antes que vocês perguntem, vocês vão fazer algo sobre Fundação? Vamos, tá? Não sabemos quando ainda, tal, mas primeiro, com certeza não vai ser um vídeo, vai ter que ser no mínimo um podcast ou uma live, mas sim. Não vai ser sobre a série. Não vai ser sobre a série, tá? Vai ser sobre a trilogia dos livros, tá? Mas enfim, se você curte Asimov, curte ficção científica, curte tudo isso que a gente fala, já deixa o like aí no vídeo, comente aqui, compartilha com uma galera aí para ajudar o canal a crescer. Visite nosso site formigaelétrica.com.br. Temos as redes sociais, Facebook, Instagram. No Instagram é formiga.elétrica, tá bom? E se você gosta do projeto Formiga Elétrica como um todo e deseja que o projeto cresça ainda mais, você pode se tornar um dos nossos apoiadores. Para isso é muito fácil, basta ir em apoia.se
apoia.se/Formiga Elétrica. Lá você vai colaborar com o quanto você puder, o quanto você quiser. E se você se tornar um apoiador, tem alguns mimos. Então, lives exclusivas, sorteios exclusivos e participação em um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores de Formiga Elétrica, eu, o Daniel, o Rafael, a Bianca e o Paulo e todos os outros apoiadores. Aí a gente fala sobre quadrinhos, literatura, enfim, o papo lá é super bacana, é um grupo super ativo. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem.